Saudamos todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais, nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por Deus permitir termos estes momentos com vocês. Ficamos agradecidos por todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, vocês que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha. Todos vocês são importantes e nós agradecemos por você fazer parte do nosso ministério. Agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Eximilda de Jesus, é de Campo Largo, no Paraná. Lúcia Oliveira é de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Leônidas Bezerra é de Palmas, Tocantins. Miriam Eunício Joaquim é da província Huila, Lubango, em Angola. Maria de Lourdes é de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Aurora Luísa de Souza é de Sobreiro, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, uma vez mais estamos aqui diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Queremos, ó Pai, neste momento pedir as bênçãos para o estudo que nós iremos fazer, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os amigos, irmãos, irmãs e amigas que estudam conosco a Bíblia diariamente. Cada um tem suas lutas, seus problemas. Dê vitórias, Pai, e estejas com eles e também com aqueles que nos pedem orações. Nós pedimos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo que estamos fazendo esta semana sobre a aliança eterna que Deus fez e faz com cada um de nós. Voltamos a lembrar. A aliança é uma só. Desde quando Deus prometeu a Adão e Eva, após o pecado lá no Jardim do Éden, até quando Jesus voltar, é uma única aliança. É claro que, de tempos em tempos, Deus refazia esta aliança para que o povo não se esquecesse. Por quê? Porque o povo, o ser humano, se corrompe muito facilmente, se afasta de Deus com muita facilidade. Por qualquer coisinha, as pessoas deixam de buscar a presença de Deus em suas vidas. E então Deus precisa chamar alguém, levantar um povo para lembrar da aliança que Ele fez. E nós estamos exatamente vivendo momentos que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é o cumprimento final da aliança, da salvação eterna que Ele promete a todos aqueles que o aceitaram. E nós estamos aguardando o cumprimento desta promessa. E nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão completamente longe de Deus. Mesmo cristãos estão vivendo longe de Deus. Estão em busca dos seus próprios interesses, dos seus próprios afazeres, dos seus próprios entretenimentos. Enfim, as pessoas se esquecem que precisam ter comunhão com Deus, porque é a comunhão que vai nos levar à salvação. Assim como ontem nós falamos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, e Ele disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e é isso que nós precisamos, andar na presença de Deus. E o andar é através da comunhão, estudando a Bíblia, orando e também testemunhando, vivendo aquilo que nós cremos em todos os momentos da nossa vida. Nós hoje queremos falar um pouquinho a respeito dessa mudança de nome que Deus fez com Abraão. Quando Deus chamou Abraão, o nome dele era Abrão. E então Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. E por que Deus fez esta mudança? Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 17, Gênesis 17, versos 4 e 5, está escrito: esta é a minha aliança com você, farei de você o pai de numerosas nações,
Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Os nomes naquela ocasião eram muito importantes, tinham significados do que os pais almejavam para os seus filhos. Cada nome hebreu tinha um significado. E então, assim como Abrão significa pai excelso. É o significado do nome Abrão. Agora, Deus o muda para Abraão. Por quê? Porque Abraão significa pai de uma multidão. Então, o primeiro nome dele, Abrão, pai excelso. Agora, Abraão significa pai de uma multidão. Foi exatamente o que Deus prometeu a Abraão, que faria deles uma grande nação, numerosas nações incontáveis, e dele sairia reis, inclusive saiu o rei dos reis, Jesus Cristo, é descendente de Abraão. Então, em várias ocasiões, Deus, ele mudou o nome de várias pessoas na Bíblia, não somente de Abrão, mas mudou o nome de Jacó, por exemplo, para Israel. Jacó significa uma pessoa traiçoeira, uma pessoa mentirosa, uma pessoa trapaceira, é o que significa Jacó. E depois que ele lutou com o anjo e prevaleceu, Deus mudou para Israel. Por quê? Israel significa que, como príncipe, lutaste com Deus e prevaleceste. Então vejam os significados. Hoje, por exemplo, as pessoas veem o nome bonito de um artista, ou de um cantor, ou de um pastor, um pregador, e colocam o nome no filho, não é assim? Então, por exemplo, a pessoa tem uma filha, nasce uma bebê, e coloca o nome dela de Maria, ou coloca o nome dela de Susana, e isso não faz muita diferença, né? Então, todos os nomes daquela ocasião, eles tinham significado e geralmente consistiam numa frase ou sentença curta que compreendia um desejo, compreendia uma expressão de gratidão por parte dos pais. Você sabe o que significa Daniel? Daniel significa Deus é juiz. Daniel era hebreu e ele foi levado cativo para a Babilônia, então Daniel significa Deus é juiz. Agora, Joel, aquele profeta que nós conhecemos, Joel, eu tenho inclusive um primo que chama Joel, significa Javé é Deus. Natã, quantos Natã que a gente conhece, não é mesmo? Natã significa dom de Deus. Então, é claro que é bom nós também procurarmos colocar nomes bíblicos em nossos filhos, nomes que tenham algum significado, mas nós precisamos explicar para o filho por que ele tem esse nome e o que nós almejamos que ele seja, para que isso fique na mente da criança. Naquela ocasião isso era normal, era natural acontecer. Agora hoje não. Hoje as crianças recebem nomes e elas não estão nem aí, né? E então, por exemplo, meu nome é Evenir. Aí me pergunto, mas por que esse nome? Meu pai que escolheu, minha mãe que escolheram, não sei. Então, existem nomes que a gente não entende o porquê foi colocado na pessoa. Agora, nós lemos em Gênesis 32, no verso 28, nós lemos as seguintes palavras na palavra de Deus. O homem disse, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Então foi o que eu disse agora há pouco, o nome de Jacó sendo mudado para Israel. Na versão tradicional diz, como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Eu estou lendo a nova versão transformadora. Agora, em Gênesis 41, versos 45, Gênesis 41, verso 45, está escrito, o faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Então José, aquele que foi vendido como escravo para o Egito, ele recebeu um nome egípcio. Eles mudavam o nome. Vocês se lembram quando Daniel e seus 3 companheiros foram levados para a corte babilônica? Eles receberam nomes diferentes de acordo com a cultura dos caldeus. Então Daniel recebeu o nome de Beltesazar, que significava um deus dos caldeus. E os outros 3 receberam Sadraque, Mesaque e Abdenego, nomes caldeus também.
e tinha significado de acordo com o que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, naquela ocasião, queria que esses nomes influenciassem nesses jovens para que eles aceitassem a cultura caldeia em suas vidas, mas eles permaneceram fiéis mesmo sendo chamados com estes nomes caldeus. Nós lemos aqui em Daniel, no capítulo 1, verso 7. Daniel, capítulo 1, verso 7. Assim vem nos dizendo a palavra de Deus a respeito também de mudança de nome. Daniel 1, verso 7, está escrito: Daniel, o chefe dos oficiais, lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. São os nomes caldeus que eles receberam, nomes babilônios, que receberam lá quando foram levados cativos para a Babilônia. Então, a Bíblia traz os significados, de nomes e o que eles simbolizavam para cada pai, para cada filho que recebia esses nomes. Nós então passamos aqui a entender o porquê Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Como eu disse, Abraão significa pai excelso, e Deus o mudou para Abraão, que significa pai de uma multidão. E exatamente foi a aliança que Deus fez com Abraão. Em Gênesis 17, verso 6, farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você. Então, a mudança de nome, ela faz mais sentido aqui, na questão de Abrão para Abraão, porque realmente foi feito dele uma grande nação, uma grande multidão. Talvez tenha sido até uma maneira de Deus ajudar Abraão a confiar na promessa da aliança que estava sendo feita, porque Abraão tinha 99 anos, ele era casado com Sara, que já tinha praticamente 90 anos, era estéril, mas Deus fez isso para aumentar a fé de Abraão e também aumentar a fé nas promessas de Deus para com ele. E Abraão assim creu, isso foi imputado por justiça, e Abraão se tornou realmente pai de uma grande nação e que nós hoje também fazemos parte deste Israel espiritual. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um bom dia, voltaremos amanhã dando sequência ao estudo, mas não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.